Olá, meus amados irmãos, que maravilha, né? Que você está aí, que você está ouvindo, né? Pegou esse tempo para estar meditando e ouvindo a palavra do Senhor nesse dia de hoje. Estamos aí, né? Começando o mês de março, né? Que venha ser aí um mês de maravilhas, de alegrias, de bênçãos, de conquistas para a tua vida. É o que eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos estar meditando na mensagem do Senhor que se encontra lá em Marcos, capítulo 21 a seguir. É a cura de uma mulher e a ressurreição da filha de Jairo. A palavra diz assim, ó: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Onde Jesus estava sempre era uma multidão. E ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, e pediu-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte. Vemos aqui que está à beira da morte. Quer dizer que não estava morta, estava à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Ele queria que ela fosse curada, né? E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas vestes, sararei. E logo lhe tocou, né? E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem me tocou? Quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. É uma fé que cura e que salva. Amém? Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe ao principal da sinagoga, que era o Jairo, né? Não temas, Jesus disse para Jairo: Não temas, crê somente. É, se nós tememos, nós temos medo, nós não vamos crer, porque o medo é o contrário da fé, né? Então, ou nós cremos ou nós não, ou nós vamos ter medo. Então, Jesus disse para Jairo: Não temas, creia somente. E não permitiu que alguém o seguisse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando-lhe, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-lhe feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam.
e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que é traduzido: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, mas disse que lhes dessem de comer, mas disse-lhe que dessem de comer. Amém, irmãos? Então, eu li todo, né? Precisei ler todo o contexto aqui da história para que você possa, né? Os irmãos possam entender que aqui é dois relatos, né? Enquanto Jesus estava indo, porque Jairo estava com a filha à beira da morte. E quando Jesus estava indo com a multidão até a filha de Jairo, quem aparece no meio da história? A mulher do fluxo de sangue. E ela estando há 12 anos com aquele fluxo, afastada da multidão, né, da família, dos povos, ela estava em uma aldeia, porque naquela época quem tinha fluxo tinha que se afastar, ficar numa aldeia até acabar o fluxo, e assim que acabasse, voltava. E essa mulher já fazia 12 anos que estava lá. Então, ela ouvindo falar de Jesus, que Jesus iria passar por ali, ela resolveu ir, porque aqui fala que ela já tinha tentado vários médicos, já tinha despendido de tudo que tinha, nada lhe aproveitando, nada lhe resolvendo, só vindo a piorar as coisas. E já todo o dinheiro já tinha acabado, de tanto ela pagar médico, fazer uma coisa e fazer outra e nada resolvia, mas ouvindo falar de Jesus, né? E hoje nós estamos aqui ouvindo falar de Jesus. Então ela ouviu e foi, sabia que o mestre ia passar ali. Ela, creio que ela foi fraca, né, anêmica, né, porque 12 anos com aquele fluxo, imagina, devia estar fraca, anêmica, desfalecida. Creio que foi até arrastando ali no meio da multidão, um trombava nela, o outro, ela caía, ela levantava, mas ela disse no seu coração: se tão somente eu tocar nas vestes do Mestre, eu serei curada. Aleluias, glória a Deus. E essa fé que nós devemos ter de tocar no Mestre, pela fé, o Senhor Jesus, nós tocamos e nós seremos curados também. Amém? Então ela tocou, ela se arrastou, ela tocou nas vestes do Mestre e foi curada instantaneamente. E o Senhor Jesus sentiu que dele saiu virtude, que dele saiu poder. E aí ele perguntou: quem me tocou? Mas ele já sabia. E ele quis falar aquilo por quê? Porque aonde Jesus chega, a verdade ela vem à tona. Então a mulher não pôde esconder aquilo ali. Ela falou a verdade e ela falou: aconteceu isso, isso e isso. Tremendo e temendo, ela contou tudo para ele e ele então falou: filha, a tua fé te salvou, vai e ser curada. Então quer dizer deste teu mal. Então, quer dizer, a fé dela fez com que movesse o Senhor Jesus de tal forma que ele estava indo para curar a filha de Jairo, mas, no entanto, Jesus parou. A fé daquela mulher moveu o coração do Senhor Jesus e é uma fé nesse estilo que nós devemos ter, uma fé ousada, uma fé que toca, que alcança, né? Aquilo que nós devemos, aquilo que nós buscamos. Qual que é o propósito? Nós devemos pegar a nossa fé para seguir o nosso propósito, para chegar, para avançar até aquilo que nós queremos. Aquela mulher, ela não viu que ela estava fraca, anêmica, caindo, levantando,
uns trombando, às vezes até pisoteando nela ali, mas isso não fez com que ela desanimasse no meio do caminho, não fez com que ela parasse, mas pelo contrário, ela perseverou até quando ela não conseguiu a vitória dela, a conquista, a cura que ela precisava, ela não parou, e assim também que nós não devemos parar, amém? Em nome do Senhor Jesus, fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, eu oro por essa vida, Senhor Jesus, que entrou aqui neste vídeo, Pai, talvez precisando de uma cura física, às vezes de uma cura espiritual. Eu peço, Senhor, vem acrescentar a fé, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Acrescenta a fé, tira toda a incredulidade, Senhor Jesus. Porque aonde há medo, a incredulidade, o Senhor não pode operar, meu Pai. Então alcança, livra, cura, traz a cura, Senhor, no físico e espiritual, em nome do Senhor Jesus, Pai. É o que eu te peço, Senhor, abençoa, abençoa esse mês. Eu consagro esse mês de março, já em nome do Senhor Jesus, para as pessoas que neste momento estão ouvindo esse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém?